No mundo de hoje, a desigualdade social é um problema grave, impossível de ignorar. E essa diferença entre ricos e pobres é ainda mais chocante nas favelas. Neste vídeo, vamos viajar o mundo e conhecer as 10 maiores favelas, lugares onde a pobreza extrema existe junto com a força do espírito humano. Nossa primeira parada é em Orange Town, perto de Karachi, no Paquistão. Este é um lugar que desafia todas as expectativas e convenções sobre o que uma cidade deve ser. Imaginem uma cidade com mais de 2,4 milhões de habitantes, maior que muitas capitais do mundo. É uma metrópole vibrante e cheia de energia, onde a vida nunca para. Agora, imaginem essa cidade sem saneamento básico, sem planejamento urbano, sem a presença constante do governo. As dificuldades são imensas, mas a resiliência das pessoas é ainda maior. As ruas estreitas e empoeiradas se espalham por um mar de casas construídas pelos próprios moradores. Cada tijolo, cada parede é um testemunho da determinação e do esforço coletivo. Mas em meio a essa aparente desordem, existe uma comunidade cheia de vida, que luta com garra para ter uma vida melhor. As crianças brincam nas ruas, os mercados estão sempre cheios e a vida comunitária é vibrante. Sem o apoio do governo, os próprios moradores se uniram para encontrar soluções para os problemas da comunidade. Eles criaram iniciativas locais, projetos comunitários e redes de apoio que fazem a diferença no dia a dia. Cruzamos a Ásia e chegamos a Mumbai, na Índia, lar de Dharavi, uma das favelas mais famosas do mundo. Com mais de 1 milhão de habitantes, Dharavi é um labirinto de vielas estreitas e construções improvisadas. As condições de vida em Dharavi são muito precárias, mas Dharavi é muito mais do que apenas um lugar pobre. Dharavi é um centro de produção, onde milhares de pequenas oficinas e fábricas produzem de tudo um pouco. Nossa próxima parada é na periferia da cidade do México, onde fica a enorme Neza Chalco Itza. Esta vasta área urbana é um verdadeiro labirinto de ruas e vielas, um reflexo da complexidade e diversidade da vida na periferia. Com mais de 4 milhões de habitantes, Neza é como um gigante adormecido, muitas vezes esquecido pela sociedade e pelo governo. Suas ruas estão sempre cheias de vida, com um fluxo constante de pessoas e veículos que nunca parece diminuir. Nas últimas décadas, milhões de mexicanos saíram do campo em busca de uma vida melhor na capital, e muitos acabaram em Neza. Aqui, eles encontraram um lugar para chamar de lar, apesar das dificuldades e da falta de recursos. A falta de planejamento urbano é visível em cada esquina. As ruas são caóticas, a infraestrutura é precária e os serviços básicos muitas vezes são insuficientes para atender a todos. Mas, por trás dos números, Neza é um lugar de gente trabalhadora, que luta diariamente por um futuro melhor para si e para seus filhos. A economia informal é uma parte vital da vida aqui, com muitos ganhando a vida através de pequenos negócios e trabalhos informais. Nas ruas de Neza, vemos exemplos de solidariedade e união que nos inspiram a acreditar que, mesmo com dificuldades, a esperança nunca morre. As crianças brincam nas ruas, os moradores se ajudam mutuamente e a comunidade se fortalece a cada dia, mostrando que, mesmo nas condições mais adversas, o espírito humano pode florescer. Nossa viagem nos leva agora à África, mais precisamente a Lagos, na Nigéria, uma cidade vibrante e cheia de contrastes. Lagos é conhecida por sua energia frenética e sua mistura única de modernidade e tradição. Dentro desta metrópole, encontramos Makoko, uma comunidade diferente que desafia nossa ideia de cidade. Makoko é um lugar onde a resiliência humana é visível em cada esquina. Conhecida como a Veneza da África, Makoko é uma favela flutuante, construída sobre a água na Lagoa de Lagos. As casas são erguidas sobre palafitas, criando uma paisagem única e impressionante.
Com uma população estimada entre 250 mil e 300 mil pessoas, Makoko é um dos lugares mais densamente povoados do mundo. A comunidade é um verdadeiro labirinto de vida e atividade. Makoko é um labirinto de pontes de madeira e casas construídas com o que os moradores conseguem encontrar. Cada estrutura conta uma história de engenhosidade e sobrevivência. A vida em Makoko é uma luta diária. Os moradores enfrentam desafios constantes, desde a falta de infraestrutura básica até as condições de vida insalubres. A principal forma de transporte são as canoas, que navegam pelas águas estreitas entre as casas. As canoas são essenciais para a vida cotidiana, usadas para tudo, desde o transporte de mercadorias até a ida à escola. Apesar das condições precárias, Makoko tem uma energia contagiante. As crianças brincam alegremente, os mercados estão sempre movimentados e a comunidade se une para enfrentar os desafios diários. Makoko é um testemunho da força e da resiliência de seu povo. Continuamos nossa expedição pela África e chegamos a Nairobi, no Quênia, onde fica Kibera, a maior favela da África Oriental. Com 700 mil habitantes, Kibera se espalha por um vale perto do centro da capital queniana. Em Kibera, a maioria das casas é feita de metal, madeira e plástico. A superlotação é enorme, o que torna a vida ainda mais difícil. A falta de saneamento básico é um problema antigo, o que aumenta o risco de doenças. Mas, mesmo com tantas dificuldades, o espírito de comunidade é forte em Kibera. Nossa próxima parada é na África do Sul, um país ainda marcado pela segregação racial. Em Cape Town, encontramos Khayelitsha, uma das maiores favelas da África do Sul, com 2,4 milhões de habitantes. Khayelitsha é um símbolo da separação entre brancos e negros que marcou a história da África do Sul. Criada durante o apartheid para abrigar a população negra, a favela cresceu muito depois do fim do regime. As condições de vida em Khayelitsha são precárias. Mas mesmo com tantas dificuldades, encontramos em Khayelitsha exemplos de esperança e superação. Voltamos à América do Norte, novamente à Cidade do México, para conhecer Ciudad Nezahualcóyotl, ou simplesmente Neza. Lar de mais de 1,2 milhão de pessoas, Neza é uma das maiores favelas da América Latina. Como muitas favelas, Neza surgiu do crescimento populacional desenfreado e da migração em massa do campo para as cidades. Nas últimas décadas, milhões de mexicanos deixaram suas casas em busca de trabalho e uma vida melhor na capital. A falta de planejamento urbano é evidente em Neza. Mas Neza é muito mais do que um monte de problemas. Retornamos a Orange Town, no Paquistão, para conhecermos melhor a história de superação dessa comunidade. Como vimos, Orange Town é a maior favela do mundo em número de habitantes. A falta de infraestrutura básica e a ausência do poder público poderiam ter condenado Orange Town à miséria e à falta de esperança. Mas, em vez de se entregarem, os moradores decidiram mudar sua própria história. Um dos maiores exemplos da capacidade da comunidade em Orange Town é o sistema de esgoto. Nossa próxima parada é no Brasil, no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Entre os Morros Verdes e o Mar Azul, encontramos a Rocinha, a maior favela do Brasil. Com uma população estimada entre 100 mil e 150 mil pessoas, a Rocinha é um verdadeiro labirinto de vielas e construções improvisadas. A falta de saneamento básico, a violência e a falta de oportunidades são problemas constantes na Rocinha. Mas, mesmo com tantas dificuldades, a alegria e a esperança do carioca encontram um jeito de se manifestar. Voltamos à Índia, para nossa última parada nesta jornada pelas maiores favelas do mundo. Dharavi, em Mumbai, é muito mais do que uma simples comunidade. É um reflexo da sociedade indiana, um lugar onde a pobreza extrema convive com a criatividade,
o empreendedorismo e a esperança. Como vimos, Dharavi é um dos maiores centros de produção informal do mundo. E é na reciclagem que Dharavi se destaca como exemplo para o mundo. Em Dharavi, nada se perde, tudo se transforma. Ao final desta jornada pelas maiores favelas do mundo, fica uma certeza. A desigualdade social é uma ferida que precisa ser curada com urgência. Mas as favelas também são lugares de esperança, superação e criatividade. Que esta viagem pelas maiores favelas do mundo nos inspire a agir.